No último dia 24 de janeiro, ou seja, faz poucos dias atrás aí, a cidade de Piacenza, na Itália, tornou-se o epicentro de uma profunda divisão política. Eu acho que talvez o título do vídeo já diz muita coisa sobre isso. A cidade foi palco de duas manifestações simultâneas de ideologias opostas, exigindo um massivo dispositivo de segurança para evitar confrontos diretos entre grupos. Se você quiser saber mais sobre isso, fica no vídeo, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Quiser se tornar membro, é possível tornar-se membro do canal Lengoamare ou fazer também uma ajuda direta aí pelo Pix 54992622828. O evento e os grupos envolvidos, né? A gente vai ter dois grupos diferentes. Houve o quê? Uma mobilização principal que foi convocada pelo Comitê Remigrazione e Reconquista, ou seja, Remigração e Reconquista, um grupo que eles têm até uma página organizada, um site organizado sobre isso, sob o lema de combater a imigração descontrolada. Cerca de 1.200 manifestantes marcharam assim pelo centro histórico, defendendo o repatriamento de imigrantes lá em Piacenza, especialmente aqueles envolvidos em atividades criminosas. O grupo utilizou a ocasião para promover uma proposta de lei de iniciativa popular que visa oficializar o conceito de remigração no ordenamento jurídico italiano. Em contrapartida, uma coalizão de grupos antifascistas, sindicatos e coletivos estudantis organizou uma contramanifestação, já sabendo que esse outro grupo ia fazer. Com centenas de participantes, o grupo marchou sob o lema Fora os fascistas de Piacenza, acusando o movimento de remigração de promover ideologias de exclusão e de violar os princípios constitucionais da Itália. Embora o clima tenha sido de extrema hostilidade verbal, obviamente, a presença da polícia impediu o confronto, o contato físico entre esses dois grupos. O grupo que desejava a remigração dos imigrantes, principalmente aqueles com problemas criminais, e o outro grupo que defende, né, que defende aí os imigrantes, a imigração para dentro da Europa. Bom, vamos ver lá o que defende realmente esse grupo aqui da remigrazione, ou seja, o grupo da remigração. Não é tão diferente daquilo que a gente já falou sobre Portugal, daquele grupo da Reconquista de Portugal. De acordo com as suas informações desse grupo oficiais, o comitê propõe o que chamam de inversão dos fluxos migratórios. Os seus pilares baseiam-se na coleta, né, em recolher assinaturas para uma lei que facilite a repatriação em massa, focando-se no que descrevem como fracasso no modelo de integração europeu. Então, eles enfatizam que esse modelo aqui foi fracassado, que esses imigrantes não se integraram à sociedade. O grupo utiliza o termo reconquista para defender a preservação da identidade cultural e demográfica da nação frente ao que consideram ser uma substituição étnica, isto eles estão afirmando, está lá no site, né, defendendo critérios muito mais rígidos para a entrada, né, e até a revogação da cidadania de muitas pessoas, principalmente as pessoas criminosas. Sendo assim, a análise aqui desses acontecimentos em Piacenza, né, para além dos fatos noticiosos, até agora o que eu falei foram notícias, tá? Não foi opinião própria, não foi nada, apenas notícia. Bom, para além disso, a gente precisa observar alguns aspectos, né? Precisamos ir a uma reflexão necessária sobre a soberania nacional e a eficácia das políticas migratórias atuais. É imperativo, ou seja, é necessário, essencial que a gente reconheça que uma nação para subsistir, na verdade, né, com ordem e paz social, deve sim exercer o controle efetivo sobre o seu território. Isso daqui é básico, né, garantindo que o Estado respeite e atenda primordialmente a sua própria população. Isso precisa estar no foco, porque se o território não atende a sua própria população e acaba sempre visando o interesse estrangeiro dos governos supranacionais, então alguma coisa está estranha aqui, né? Historicamente, assim, a gente consegue ligar até os modelos da República de Veneza, que vocês estão vendo aqui na minha camiseta, o emblema, né, da República de Veneza, conhecida como a Sereníssima. Lá ofereciam lições fundamentais na história da República de Veneza a respeito disso. A República de Veneza não era isolada, mas
era sim rigorosamente controlada nesse quesito. A Sereníssima compreendia que a hospitalidade e a prosperidade comercial não podiam existir sem a manutenção estrita da ordem pública e a primazia dos interesses dos seus próprios cidadãos, até mesmo para não gerar revolta e confusão, como tem acontecido nos dias de hoje. O fluxo de pessoas era mediado, né? Então, assim se selecionava melhor e vigiava melhor. A segurança da República era uma lei suprema, não podia violar isso daqui. Ao contrário do modelo contemporâneo, a República de Veneza não se submetia a leis universalistas, como nós vemos nos dias de hoje. Era difícil que alguém se submetesse a leis universalistas, que são abstratas, né, e que acabam ignorando a realidade local. Ela governava, sim, para si, protegendo o seu povo de forças externas que não partilhavam dos seus riscos, né? Então, nesse sentido, é necessário pontuar que a narrativa de que a integração falhou, que é uma narrativa, inclusive, defendida pelos próprios membros dessa, enfim, remigração, movimento de reimigração, de reconquista, eles dizem que a integração falhou, mas isso aqui é impreciso, né, falar que a integração falhou. Se não me engano, até o grupo lá da Reconquista de Portugal fala isso, mas é muito impreciso falar isso, pois, na verdade, nunca houve, né, um objetivo claro de integração ali. O que ocorreu não foi uma política de imigração planejada com base na seleção de pessoas de que o país realmente necessitava, mas sim uma obrigação imposta, né, por governos supranacionais. Abram as portas e vocês vão ter que acolher essas pessoas, e não tem uma utilidade ali, as pessoas não são encaminhadas, não se sabe o que fazem, então não houve. Pedir, falar, argumentar que a integração falhou também é uma mentira, porque não existiu interesse também em integrar, e as pessoas também não, os países não estavam querendo essas pessoas. Os países foram obrigados a abrir a porta, uma obrigação imposta por esses governos supranacionais, não para atender os países, mas para atender os seus interesses políticos, geopolíticos. Então, as nações foram compelidas a receber esses fluxos migratórios massivos sem estarem preparadas para tal, seja a nível infraestrutural ou também, principalmente, social. Sem seleção prévia e sem uma estratégia de base nacional, uma integração real jamais será feita. Nunca, nunca vai acontecer. Não foi feito para isso, não foi feito para integrar essas pessoas. Foi feito apenas para realmente retirá-las de algum lugar e colocar ali e deu, né? Mas depois os problemas é óbvio que viriam. Então o problema central recai novamente na imposição de leis universalistas dentro desses países do bloco europeu, e que muitas vezes tentam impor também aqui para nós, né, e no domínio de governos supranacionais. Esse é um grande problema que eles também reclamam. Esses modelos de controle absoluto de um continente, geridos por uma cúpula, que na maioria das vezes não está em sintonia com os interesses e com a cultura dos diversos povos locais ali, é claro que sempre vai estar destinado ao fracasso, sempre vai ser alvo de rebeldia, né, dos locais, da população. Então, quem sofre as consequências desse distanciamento sempre vai ser o povo local, que se vê governado por forças que não o representam de modo algum, por forças que não o conhecem. Como ensina a história da República de Veneza, e poderia citar outras, né, aqui não apenas a história da República de Veneza, mas, ok, vamos falar sobre a República de Veneza, a ordem e a sobrevivência de uma nação dependem da sua capacidade de medir os seus fluxos e também de colocar os interesses do seu povo acima de agendas globais, né, desfasadas da realidade. É preciso que se veja o próprio povo, sim, os interesses do próprio povo em primeiro lugar, porque senão você vai estar construindo uma situação muito difícil, não só para o seu povo, também para o seu governo, para a continuidade do seu governo, e abrindo brechas para certos regimes, muitas vezes, que futuramente podem causar um desastre, um suicídio nacional. Então, é necessário ter muito cuidado antes de submeter a sua nação a leis universalistas, a projetos supranacionais de coisas que vão vir de fora, imposições. Então tem que ter bastante cuidado, porque tudo isso aqui vai acabar descambando em ditadura mais cedo ou mais tarde, né? Bom, se você tem interesse em participar
nova turma, uma turma que vai estudar língua vêneta e língua italiana simultaneamente, você pode entrar em contato comigo. Na verdade, aconselho que você entre aqui no grupo de manifestação de interesse. Você manifesta o seu interesse de fazer parte da nossa turma, vai começar só em fevereiro, e aí depois eu mando as informações relevantes. Se você quiser, você faz a sua matrícula, se não, não, espera outro momento. E agora você consegue entrar no grupo e manifestar o seu interesse aqui embaixo. O grupo está na descrição do vídeo, também vou deixar nos comentários fixados. Quiser reconhecer a sua cidadania italiana ou europeia em geral, entre em contato com a Alma Cidadania. Diz que chegou até eles através do canal Lengua Amare, para você ter um bom desconto no seu processo. Se você gosta de se aprofundar mais na sua genética, em DNA, você pode entrar lá no site da NexoGeno. Com o meu cupom LenguaMare15, você também consegue ter bastante benefício lá. Enfim, você tem interesse, entra lá, dá uma olhada no site deles. Eu agradeço aí a audiência de vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.